Fala, alunos do oitavo e nono ano, tudo bem com vocês? Prof. Jana falando. Vamos então ao recadinho das aulas dessa semana para as turmas do oitavo e nono ano. Novidade na área. A gente vai conversar um pouquinho pelo WhatsApp sobre dois assuntos. Para o oitavo ano seria o assunto bullying. Eu indiquei algumas leituras no livro didático de vocês. Vocês primeiro vão fazer a leitura e depois a gente conversa. E para o nono ano é o assunto gravidez na adolescência. Também leitura no livro de vocês, 2 leituras para cada. 2 para o oitavo e 2 para o nono. Quanto ao nono ano, assim que não tem o livro na casa de vocês, eu vou escanear as páginas do livro e disponibilizar no planejamento, certo? Tá. E como vai funcionar então? Feita a leitura, vocês podem fazer umas anotações no caderno de vocês, né, sobre algumas partes que vocês acharam interessantes, não sabiam, né, que era daquela forma, enfim, informações importantes. E eu vou adicionar vocês num grupo chamado Cê Fala e Não Filma. A ideia é um estilo podcast para a gente discutir esses assuntos. Quer dizer, depois aí fica a critério de a gente ver como vai ficar, né, os áudios, para ver se de repente a professora de informática edita isso para nós, porque eu não sei fazer essas coisas, né? Eu só vou apresentar, vou puxar o assunto e eu vou iniciar convidando um aluno para responder uma pergunta, mas calma que não é nada assim, uma pergunta, o que você entendeu de tudo isso? Não, eu vou elaborar uma pergunta, consiste mais em opiniões, trocas de ideias, experiências, né? Coisas que vocês já viram, vocês podem comentar, por exemplo, bullying já aconteceu comigo, com alguém da minha família, foi assim, assim, assado, vocês podem se sentir muito bem à vontade. Vou fazer em 2 partes, a primeira parte fica com o assunto bullying, que é para o oitavo ano, mas o nono ano também pode participar sem problemas. E a segunda parte fica para o nono ano, que é o assunto gravidez na adolescência, mas também o oitavo ano pode comentar, fica à vontade, tá, gente? Então eu faço a pergunta para o aluno, para determinado aluno, né? Eu chamo um aluno e pergunto. Esse aluno pode responder, né? Se sentir à vontade para responder. Não vou avaliar como uma nota, porque tem os alunos que não têm internet, eu acho meio injusto fazer isso. É para auxiliar mesmo numa produção de texto posterior. É como se a gente estivesse na sala de aula fazendo aqueles debates, para auxiliar nas ideias, né, para fazer os textos. O aluno responde a pergunta, de preferência por áudio, porque a ideia do podcast é áudio, né? Fica editado como um programinha de rádio para escutar mais tarde daí. Mas, se o aluno tiver muita vergonha de falar, ele pode escrever também, não tem problema. Eu posso pegar e depois falar o que esse aluno disse, ler o que esse aluno disse, ou outra pessoa que tem essa facilidade pode fazer também, tá? O que acontece? Se o aluno não responder essa pergunta que eu vou fazer, aí qualquer pessoa que se sentir à vontade, além desse aluno, pode estar respondendo, né? Ou eu vou chamar outro. Chamo outro. Essa pessoa que responder a minha pergunta, que depois que fez o áudio, já lança uma pergunta para o próximo, já faz um desafio para o próximo aluno. E chama o próximo aluno para responder, de preferência da turma de vocês, né? Vocês já ouviram aquele programa de rádio na Atlântida, Pretinho Básico? Passa ali a 1 da tarde, depois de noitinha também, às 6 horas. É um estilo assim, eles debatem assuntos de interesse, mais entretenimento, no meio tem uma piadinha,
que a gente pode fazer também, sem problema. Uma coisa respeitosa, claro, né? Fazer uma pausa, quer contar uma piadinha pertinente ao assunto, não tem problema, pode contar. Fazer uma propaganda, tem um tio que tem uma padaria, quer comentar para comprar pão lá que é muito bom, pode também, sem problemas. Tá certo, galera? Então é assim, responde a perguntinha e já chama outro para, já elabora uma pergunta, né? E chama outro aluno para responder. As perguntas, vocês podem utilizar alguma coisa do livro também, sem problemas. Tem perguntas boas lá no livro que eu faria ali para vocês na sala de aula. Nada valendo nota, só para a gente expor as ideias prévias que a gente tem sobre esses assuntos. Lembrando que, claro, né, a gente vai falar sobre esses assuntos, senão começa a virar uma desorganização. Tá certo, já? Tá certo, gente? É isso que eu tinha para conversar com vocês e aguardem ser inseridos no grupo. E não se sintam intimidados. Participem, que eu vou chamar outro, alguém tem que participar. Certo? Esse é o desafio. Até a próxima. Até sexta. Sexta-feira que eu vou chamar para vocês, porque para dar o tempo de vocês lerem, né, um pouquinho, conhecer sobre o assunto. É interessante que vocês saibam que estão conversando, não chegar assim, daí dá vergonha mesmo, né? Então, até sexta. Beijo, tchau.